Minimalismo não é a arte da miséria, da pobreza, da escassez. Minimalismo é a arte da inteligência na hora de você fazer as suas escolhas. Você percebe que realmente adotou o estilo minimalista, você abraçou esse estilo, você acolheu esse estilo, você realmente está vivendo esse estilo minimalista, uma vida mais essencialista, quando você tem dinheiro para comprar e não compra porque ele não é essencial, esse objeto para sua vida. Ele não vai acrescentar, ele não é fundamental para suas necessidades diárias. Vamos falar um pouquinho o que aconteceu com o minimalismo? Vamos falar um pouquinho sobre radicalismo, vamos falar um pouco sobre tendência, sobre modismo, vamos falar sobre algumas regras que estão sendo impostas, que se tornam até tóxicas. Vamos falar sobre isso? A minha separação, meu divórcio, em 2012, me impulsionou a ter um foco, me impulsionou a uma mudança de vida. Porque realmente você tem que perceber o tamanho da sua vontade para mudar o seu estilo de vida quando você não está mais satisfeita com o estilo de vida que você vive. O tamanho da minha vontade era tão gigante que eu tinha uma sede de aprender como simplificar minha vida, que eu entrei em vários grupos de Facebook, eu lia vários livros, assistia vídeos, porém, você tem que ter a sabedoria para você filtrar o que você lê, o que você assiste, os grupos no qual você está participando. Porque muitas vezes, alguns grupos radicais podem te dar uma sensação de não pertencimento, podem ser tóxicos, porque eles são muito radicais. Eu lembro na época, em 2012, que eu entrei num grupo que dizia que minimalista só usava preto, branco e cinza, que minimalista não tingia cabelo, minimalista não se maquiava, minimalista não pintava as unhas. Opa, eu filtrei e pouco a pouco eu fui saindo desses grupos radicais, porque o minimalismo é leve, ele é suave. Você, na sua caminhada, que vai definir qual o estilo de vida que você quer. Você quer o radical? Você quer aquele que te deixa tóxica? Não. Sem culpa, podemos, no processo de mudança de vida, termos algumas culpas. Eu tive alguns destraves totalmente desnecessários que hoje eu me arrependo de ter me desapegado daquelas coisas que eu me desapeguei na época. Eram importantes para mim, mas nessa sede de deixar a casa simplificada, da casa destralhada, você vai no embalo. Cuidado! Tem pessoas que falam que em um mês destralharam a casa inteira. Como pode em um mês você fazer um destralhe de 10, 20 anos, objetos acumulados dentro da sua casa? Vai com calma, não tenha pressa. A minha transição de consumista para o estilo minimalista, e hoje eu me percebo mais essencialista, foi muito leve, foi muito natural, porque eu soube filtrar, eu soube detectar o que era fanatismo, o que era radicalismo. Então, você sai de um consumismo exagerado e você vai para o oposto
para um radicalismo, não vai fazer bem para você. O que a gente tem que, em primeiríssimo lugar, quando você quer mudar seu estilo de vida, não, sabe, quando você fecha um pouco os ouvidos para a sociedade, para as pessoas, o minimalismo, ele te traz a possibilidade de um autoconhecimento. Vai sentindo, vai percebendo o que é bom para você, o que não é, o destralhe, vai com calma. Desapegar de pessoas tóxicas, vai com calma. Eu fui radical com algumas pessoas que eu julgava na época que estavam sendo tóxicas por um comportamento, por um mau dia que a pessoa teve, eu já queria eliminar da minha vida. Não é por aí. É mais devagar, mais de mansinho, percebendo, sentindo. O seu minimalismo pode não ser o meu. Hoje, após 11 anos com essa prática do minimalismo, do essencialismo, eu consigo discernir perfeitamente o que é bom para mim e o que não é bom. E mesmo eu tendo um canal, sendo uma pessoa pública, que vou receber críticas às vezes, por eu ter determinadas coisas, porque para essa pessoa isso não é ter um estilo minimalista, não dê conta disso, não dê ouvidos a isso. O importante é que você saia de uma vida onde você estava totalmente insatisfeita, porque você foi devorada pela publicidade, você foi manipulada pela publicidade e não soube conter os seus gastos. Logo no início do vídeo, eu comento com vocês que minimalismo é quando você percebe que você está nesse estilo minimalista, realmente exercendo o minimalismo quando você tem dinheiro e você não compra. Eu quero muito apresentar para vocês, porque tem muitas pessoas novas no canal, 2 livros que foram fundamentais nessa minha caminhada, nesses 11 anos. Eu não canso de indicar para as minhas amigas esses 2 livros para quem realmente está com vontade de mudar o estilo de vida, de simplificar sua vida. O primeiro é esse, 100 maneiras de eliminar o estresse. Esse para mim foi a largada. Quando eu li esse livro, eu nem sabia o que era minimalismo. É da Elaine St. James. Esse é a 3ª edição. Eu nem sei se ainda esse livro existe, está à venda. E o segundo livro, que para mim foi uma pós-graduação, foi magnífico para minha jornada, é o essencialismo. Toda pessoa que no momento está vivendo uma vida de estresse, uma vida que trabalha muito apenas para pagar as contas, leia esse livro. Leia esse livro, ele vai te despertar uns sentimentos que você até desconhecia. Conforme você vai lendo, você vai se aprofundando, você vai percebendo como você, no consumismo, você tinha uma vida medíocre. Você mesmo propiciava o estresse para você. As pessoas, principalmente aqui no canal, muita gente fala assim: ah, mas nós não precisamos de muito para viver. Eu concordo, mas eu discordo também em parte. Eu preciso sim de um tanto para viver, porque tem 3 coisas para mim que são fundamentais e que não são baratas não.
plano de saúde, uma boa alimentação, que hoje em dia nós sabemos como está caro a alimentação para os brasileiros, e morar em um condomínio, porque eu já fui muito assaltada quando eu morava em casa. Então são 3 despesas altas. Então não é bem assim, sabe? Nós não precisamos tanto para viver. Precisamos sim, precisamos um tanto para viver. Isso para mim já é 70% do meu caminho. 70% que eu garanto a minha qualidade de vida. Olha, tem um exercício tão fácil de fazer, e você, com esse exercício, cada 3 meses que você faz, cada 4 meses, você vai detectar o teu ponto de equilíbrio nas suas finanças. Nas suas finanças, porque é difícil você chegar num ponto de equilíbrio, né? Você chegar naquele ponto, no final do mês sobrou, o outro mês sobrou mais. Sabe como é o exercício? A cada 3 meses, eu, como, por exemplo, não tenho cartão de crédito, então eu não tenho fatura. Se você não tem cartão de crédito como eu, que para mim foi uma libertação, vai lá no teu extrato do banco e analise suas compras nos últimos 3 meses, principalmente essas compras online, né? Que em 24 horas chega, é tão fácil a gente cair nessas armadilhas, né? Vai lá, gasto por gasto, vai lá no seu aplicativo do banco. Aí você vai detectar o que você comprou, que hoje, depois de 2, 3 meses, não é mais necessário. Por exemplo, aquele sapato, aquela roupa, aquela bolsa, aquele presente tão desnecessário. Esse exercício faz com que você se conheça melhor como você é financeiramente. É um autoconhecimento que transforma a sua vida financeira. Com esse simples exercício, para mim foi muito importante, porque eu não tinha muita noção. Passa 1 mês, passa 2 meses, você esquece que você comprou lá atrás. Então eu não tinha essa tal de revisão. Deixa eu analisar, eu ainda tenho esse objeto, ele foi útil? Faça isso e depois você vai me contar como ele vai transformar sua vida financeira, e a partir desse exercício você vai passar a gastar menos, e no final do mês a conta vai fechar e vai sobrar. Por isso que eu não comungo o minimalismo radical. Por isso que eu não comungo o fanatismo. Falando desse exercício anteriormente mencionado para vocês, oi, vai cair, hein? Eu tinha uma vizinha, eu falei tinha porque ela mudou daqui, né? Que num bate-papo gostoso na piscina, num verão desses, a gente estava conversando sobre sobrar dinheiro na aposentadoria. Ela, aposentada da Receita Federal, ganha muito bem, e ela me dizia que estava muito constrangida, que os 3 filhos se juntavam para pagar o plano de saúde dela, que ela não estava com condições de pagar. E ela dizia para mim: mas eu não sei o que acontece, eu gasto muito, eu consumo muito, eu viajo muito. Praticamente o salário dela de aposentada estava sendo consumido somente por viagens. E ela não conseguia sair desse círculo. Era uma viagem que emendava na outra, e ela não conseguia pagar o plano de saúde. Aí eu mencionei para ela esse exercício. Faça esse exercício. Logicamente ela sabia que era as viagens que estava consumindo muito a aposentadoria dela. Mas com esses exercícios, ela percebeu, ela detectou, porque não tinha detectado, porque de um mês para o outro você esquece, né, os gastos, né?
que ela presenteava demais os netos. Demais, era excesso, que nem tinha necessidade. E ela se entristecia, porque muitas vezes eles nem ligavam, porque os brinquedos caros que ela comprava. E com esse exercício, ela conseguiu sem radicalismo, foi cortando devagarinho as viagens, não deixou de viajar, viajava, mas não naquela intensidade, naquela loucura, como se não houvesse amanhã. Foi diminuindo as viagens, os presentes e outros gastos supérfluos e conseguiu finalmente pagar o plano de saúde dela e ter uma vida equilibrada. Eu digo que eu conhecia porque ela não está mais morando aqui. Ela vendeu o apartamento aqui nessa torre e hoje ela está morando num apartamento sozinha, de um dormitório, super feliz. E sempre que a gente tem oportunidade, que se encontra, às vezes a gente vai tomar até café no shopping, ela me fala: Rosana, te agradeço tanto, tanto, que em 2 anos eu coloquei minha vida em ordem. Então, não se faz necessário radicalismo no minimalismo. Vai com calma, vai no seu tempo, que você vai conseguir organizar e encontrar o equilíbrio de viver, tanto financeiramente como emocionalmente, tanto na sua casa. Como é gostoso a gente ter uma casa só essencial e organizada, sem radicalismos.